Ora, muito boa noite a todos os nossos estoicos seguidores para mais uma live de terça-feira, o nosso episódio número 35. Sobre hoje falarmos sobre a doença crónica, dor crónica e o impacto que o nosso pensamento tem sobre o curso das doenças. Um, Portanto, é com muito gosto que vos recebemos hoje para mais uma live, como é habitual, todas as terças às 6 horas no Brasil e às 10 horas da noite aqui em Portugal. Este que é um projeto que nós começamos em janeiro deste ano, um projeto de literatura, de literacia na área da saúde, para levarmos ciência às pessoas com metáforas e com exemplos, para que possamos ter pessoas mais inteiras, com mais conhecimento, para funcionarmos melhor uns com os outros. Boa noite, António. Boa noite, Maria. Boa noite, Ana. Boa noite, Helena. Boa noite, Gabriela. Boa noite. Vão entrando, portanto, vão-me dizendo se também estão a ouvir bem e se me estão a ver bem, portanto, se a imagem está em condições e se o som está também em condições. Olá, Renato, bem-vindo. E esta nossa problemática de hoje é uma problemática que tem a ver com a doença crónica, com o cancro, no mês que é o mês Outubro Rosa, que é para nós conseguirmos lembrar às pessoas a importância da saúde mental quando temos doença física. Não há saúde mental sem um cuidado com a parte biológica, mas também não há saúde física sem nós termos a saúde mental cuidada. Portanto, há uma relação clara entre mente e corpo, as coisas não são separadas, não são dissociadas e não vamos nunca conseguir perceber a natureza humana por inteiro se nós fragmentamos ou dividimos corpo de mente. Portanto, quando nós falamos de aspectos ligados à saúde mental e nos esquecemos que para haver saúde mental tem que haver uma neurobiologia funcional, nós acabamos sempre por aumentar as nossas vulnerabilidades e ficamos muito mais limitados para lidar com os problemas. Nesse sentido, portanto, quero que marquem os vossos amigos nos comentários que possam estar interessados nesta temática. Vamos falar de cancro, vamos falar da doença crónica, vamos falar deste mês de Outubro Rosa. E isso é fundamental, nós conseguirmos saber gerir o que pensamos para lidar com o curso ou para melhorar o curso da doença, porque há um impacto no sistema imunitário. Quero agradecer também ao apoio da M-Saúde, que é a entidade que nos apoia desde o início e que estamos abertos a formas de apoio ou de patrocínios de outras marcas que possam querer estar presentes no nosso programa e neste projeto online, que está assente muito neste objetivo de aumentarmos o conhecimento e a autonomia e a independência das pessoas para que possamos ser todos mais inteiros, através não só da forma como sabemos melhor gerir os nossos pensamentos, as nossas emoções e os nossos comportamentos. Com isto, associarmos aqui um estilo de vida, associarmos aqui uma forma de saberem cuidar da saúde e tudo de uma forma muito informal, divertida, com bom humor, como é o que deve ser para conseguirmos crescer juntos. Portanto, sem mais demoras, vou convidar a professora Ana Reis, que é a minha convidada desta noite. Ela é psicóloga clínica, é professora universitária, tem uma vasta experiência nos últimos quase 2 décadas. Conheço bem o trabalho da Ana Reis e vamos convidá-la para se juntar à nossa conversa, que vai ser muito, muito interessante. Espero eu que gostem, porque é por todos que vamos fazer esta nossa live hoje sobre esta problemática. Já temos o convite feito. Só esperar que a Ana aceite o convite. Olá. Olá, Muito boa boa noite. noite. Tudo bem, Ana? Tudo bem, Evandro? Boa noite a todos.
Obrigado por esta tua participação hoje, aqui no Livremente, este projeto que estamos com esta preocupação de levar o máximo de ciência, metáforas e exemplos às pessoas de uma forma muito informal, divertida, numa conversa fluida, e nada melhor que falar com pessoas desta boa onda, não é? Que temos vindo a fazer e que agora também estás aqui no clube da nossa comunidade dos estoicos, para conseguir ajudar as pessoas a lidar com uma problemática que é complicada, não é? Certo. Tu és psicóloga, lidas há muitos anos com vários tipos de problemas, com depressões, com ansiedades, e fizeste trabalho e investigação durante vários anos ligados à doença crónica. E, portanto, o que é isto de... Primeiro, este mês de Outubro Rosa, o que é que significa para ti? Porquê é que achas que existe um mês destes para as pessoas perceberem um bocadinho esta marca do mês que foi dada neste momento? É importante para assinalar aquilo que é a luta diária de muitas pessoas e famílias, não é? Nunca falamos de uma pessoa doente sem o contexto em que ela está inserida, e é importante chamar a atenção para aquilo que é o desafio de todos os dias. Para mim, especialmente, eu sempre estive ligada à doença crónica, sempre lidei com questões às vezes mais desafiantes, como, por exemplo, o curso da morte, lidar com a morte, apoiar os familiares quando isto acontece, e portanto para mim este é um mês particularmente importante porque é o mês em que se comemora, mas todos os dias lidamos com as dificuldades e com o sofrimento das famílias, e portanto temos aqui um papel Pois. bastante importante na gestão do dia a Tocaste dia. num ponto que se calhar não se fala muito, ou se calhar não se dá tanta importância, mas a doença, que geralmente existe a pessoa que é vítima de que tem essa doença, a doença tem um impacto em todo o sistema onde a pessoa vive, portanto, toda a dinâmica familiar, os aspectos profissionais, os aspectos da vida íntima, os aspectos da vida conjugal, família alargada. Como é que se gera, ou como é que alguém que tem uma doença destas, que acaba por estar a sentir e a colocar em risco a sua própria sobrevivência, não é? No limite, como é que esta pessoa que sofre de um cancro passa também a ter outras preocupações que não apenas a sua própria doença, quando está com este tipo de problema? Assim, muito daquilo que nós pensamos, há bocadinho estava a ouvir-te e estava a pensar numa frase muito conhecida, que nós somos aquilo que comemos, e por acaso podemos aplicar aqui, nós somos aquilo que pensamos, e portanto quando pensamos numa doença grave como o cancro, todos nós temos uma ideia sobre, todos nós conhecemos uma história de alguém, e se essa história foi de sucesso, nós temos uma perspectiva sobre o problema, se foi de insucesso, nós temos outra perspectiva, sendo que, independentemente do prognóstico, não é? Porque depende muito de que tipo de cancro e de outros fatores estaremos a falar, vai haver sempre um momento de crise. Por muito apoio que se possa dar, é algo que não é normativo, é algo que nós não estamos a contar. E, portanto, se nunca passarmos por, não temos recursos para lidar com aquela novidade, entre aspas, naquele momento. E, portanto, só isto já tem um impacto emocional bastante grande e afeta, como dizia bem, a pessoa que recebe o diagnóstico e todo o contexto em que está inserida. E, portanto, há questões específicas, eu diria tarefas específicas sobre aquilo que é o momento da crise, não é? Do choque inicial, no momento mais crónico, digamos assim, e que pode ter uma Mas evolução. isso até atravessa uma trajetória de emoções desde o início até chegarmos a uma fase quase que de aceitação, não é? Todo esse Sim, percurso. de alguma forma. Um exemplo muito particular que eu tenho de uma patologia com a qual eu lidei muitos anos e sobre a qual fiz investigação é o VIH-Sida. É óbvio que falamos de uma doença crónica que hoje pode durar realmente muitos anos e com estabilidade, mas de facto alguns sentimentos e emoções que estas pessoas expressam a quando o diagnóstico nós encontramos noutras doenças, não é? Há momentos de ansiedade, pânico. A agenda é porque a mim, porque agora, o que é que isto implica, quanto é que eu posso ficar dependente, quanto é que o meu papel, por exemplo, na família vai mudar, e estas respostas não são imediatas. E as Pois. pessoas às vezes ficam aqui muito presas,
que é normal, pelo impacto que Claro. está aqui associado. Mas esse momento em que a pessoa recebe a notícia, isso acaba por ser uma fase de muito choque, não é? A pessoa fica Sim. chocada, não é? De ter a surpresa negativa. Depois há uma rejeição que ela não quer, portanto é quase que a frustração, a rejeição, a negação que aparece durante esse período. E de que maneira é que essa narrativa de pensamento, porque ao fim e ao cabo, quando o mundo nos tira o tapete e nos puxa a vida dessa forma, nós acabamos por trazer aí essa reação emocional, mas que depois é acompanhada por uma série de narrativas de pensamento que vão, se calhar, acelerar a adaptação ou atrasar a adaptação e a recuperação, precisamente por causa dessa narrativa, não é? O que é que tu vês nos teus fregueses quando eles aparecem com este tipo de patologias e de problemas que são de facto muito sérios, mas que temos que conseguir manter aqui uma flexibilidade para as pessoas andarem para a frente, não é? O que é que tu vês que é talvez o mais frequente nessa fase inicial? Eu diria que uma sensação de caos, de desordem, não é? Lidamos com algo que de facto não estamos à espera e precisamos rapidamente de ter controle sobre a situação e, portanto, um evento com estas características deixa-nos sem chão, como diz, não é? Sem perceber o que é que vai acontecer e, portanto, esta é uma das tarefas fundamentais a dar resposta numa fase inicial, porque depois está em causa aquilo que eu sou antes da doença e aquilo que eu sou depois, não é? Tudo o que vai mudar, para depois sim caminharmos nessa tal aceitação da condição atual. E o que ela vai trazer, pois depende muito da evolução, mas numa fase inicial nós não sabemos. Sim, e, portanto, esse ponto do o caos é a marca, não é? Que, portanto, surge aquele episódio, aquela informação. Aliás, há uma coisa, se calhar, interessante que quem nos vê até pode constatar isso, ou pela própria experiência, ou pelo que viu muitas vezes à sua volta, com familiares ou com amigos que passaram por isso, que é a informação consciente, no momento que eu a recebo, que faz com que o meu mundo deixe de ser um antes e outro depois. Ou seja, eu na prática, não há ali um momento físico em que eu sinta a diferença. É quase que o impacto da informação consciente de ver um resultado ou de ouvir o médico dizer você tem isto, ou há este problema. Portanto, esse antes e depois tem muito a ver com as questões semânticas da comunicação e com a construção dos significados que as pessoas fazem dessa informação. E aí é que entra o trabalho, não é? Que acabas por fazer com as pessoas quando vêm com essa lógica quase que ilógica de perguntarem porquê a mim e criarem essa visão. Sim, e a propósito desta questão tão importante que é a comunicação e a forma como é feito, não é? É dado o diagnóstico, peço desculpa, tem um impacto brutal, porque perante uma notícia grave, nós ouvimos a notícia, você tem cancro, por exemplo, ou os seus exames apontam para... Há uma série de coisas que nós devemos fazer antes e que felizmente começam a mudar, mas ainda assim vemos situações em que a pessoa é confrontada, quase passa a expressão de chofre, sem nenhum contexto prévio. E portanto, dependendo da forma como isto é feito, obviamente que eu vou ativar gavetas diferentes, não é? Então, se realmente não vi casos de sucesso à minha volta, e mesmo até as notícias, não é? Tudo o que é comunicação social também nem sempre favorece aqui o nosso conhecimento sobre. Se calhar é ao contrário. Se calhar é mesmo não favorecer o lado bom, porque o drama não dá tanta audiência como a vitória ou como os casos de superação. Sim, não é? Pois, e olhamos muito para aquele discurso, foi um vencedor, venceu a doença. Eu não sei se... Não me identifico tanto com este discurso, porque acho que há realmente um caminho diário de luta e de muitas questões a responder, incluindo a família, e que, portanto, as coisas estão ali. E há quem diga, ok, ter pensamento positivo. Obviamente que o pensamento positivo não vai curar uma doença, não temos esse poder todo, mas vai modificar a forma como eu vou viver enquanto estou doente, independentemente do tempo que possamos aqui ter.
Claro. É muito abstrato, não é? Nós não sabemos realmente muito da evolução em muitos casos. Mas só por si não é isso que cura. Agora, como dizias no início, o impacto no sistema imunológico, não é? As defesas, o Damásio dizia que podíamos morrer de amor, é um bocadinho isto. Se podemos morrer de amor, não é o amor que nos mata, é o cuidado que deixamos de ter connosco, que influencia então o nosso sistema imunitário e vamos abaixo. Ou seja, é a atitude, é o comportamento que nós temos para saber o que fazer com aquilo que está a acontecer, não é? Exatamente. Aliás, se reparares, isto aqui é, a que está a dizer que é mudamos pelo que fazemos, é a frase ao contrário. Verdade, sim. E é óbvio que... Desculpa. Não, que é isso, portanto, que ias dizer, é o mudamos pelo que fazemos a partir daí. Sim, porque mesmo numa fase, e depois cada pessoa lida de forma diferente, como é óbvio, e quanto mais é óbvio. Alô? É conhecido, digamos assim. Eu deixaste de ouvir? Sim, houve aqui um intervalo, mas já está de volta. Ok. E portanto, o que é que implica também numa fase inicial, independentemente do timing que a pessoa pode demorar a processar a informação, não é? Realmente aquilo que está a ser dito. Depois nós precisamos de ativar alguma organização ou reorganização, não é? Depois do caos instalado, há algumas pequenas crises a curto prazo, porque há um diagnóstico, há uma série de propostas médicas, outros cuidados que a pessoa possa querer envolver e é preciso flexibilidade para fazer isto. Portanto, um pensamento muito rígido provavelmente não vai favorecer a adaptação do próprio e da família. Ou seja, o que estás a dizer é que provavelmente os doentes, quando têm este tipo de doença e sofrem deste choque de terem informação de que têm cancro, o que é que os vai favorecer? É ficarem calados com a informação e deprimirem e fecharem-se? Ou o que é que eles devem fazer, não é? Para, por exemplo, flexibilizar mais as coisas? Falar sobre os sentimentos. As pessoas têm muito medo de falar da morte, porque é a palavra que vem associada a um diagnóstico de uma doença grave, não é? Portanto, eu vou morrer, só quero saber quando. E nós não temos esta resposta e se calhar o importante é perceber porque é que esta resposta é importante e não tanto o tempo em si, não é? O que é que a pessoa ainda quer fazer com determinado tempo para. Mas falar sobre os sentimentos, falar com a classe médica, com outros profissionais associados, fazer perguntas, não é? E nós não temos medo de as acolher, de lhes dar um significado, porque a pessoa precisa disto. Há necessidades específicas para as quais é preciso responder. Estamos a falar de um período de incerteza, portanto, alguém tem que ser capaz de me ouvir e me dar a explicação que eu preciso naquele momento. Mesmo que seja, não temos a certeza. Não podemos dizer, vai ficar tudo bem. Também não sabemos. Portanto, estaremos a falhar se o fizermos. Claro, ou seja, a informação é fundamental, ter informação, conseguir falar sobre o que não entende e o que não percebe. E respondendo às necessidades da pessoa e da família em cada momento, porque as necessidades de informação também não são iguais. Eu posso ouvir, em determinada fase, tenho um cancro, eu não quero saber se calhar logo qual é o tratamento e depois se este não resultar, posso não querer saber isso tudo. Portanto, temos que ir gerindo a informação, mas não escondendo. Às vezes é um dos desafios, quando a família quer esconder determinado... Diz aqui o António a perguntar, daí o cancro ser uma espécie de bomba-relógio. Se calhar não é o cancro que é a bomba-relógio, muitas vezes o que é bomba-relógio é nós não sabermos gerir o problema ou a informação que depois faz com que a pessoa acabe por vulnerabilizar ainda mais aquilo que fisicamente já está quase que a caminho ou aberto, não é? Por isso é que a partilha é fundamental. É preciso, sem dúvida, porque é preciso aprender a viver com uma realidade que não era a nossa, de sintomas, de tratamentos novos. Nós entramos num hospital sem mapa, certo? Nós não sabemos o que é que vamos encontrar, não conhecemos aquelas pessoas, não conhecemos equipamentos, não estamos habituados àquele contexto e, portanto, tudo é novo relacionado com a doença e, portanto, a variável relação terapêutica com os profissionais é
uma das grandes armas para acolher bem os nossos doentes, não é? No caso, e para nos ajudar então a dar respostas e a encontrar respostas e a organizar o caos instalado numa fase mais inicial. E até que ponto é que muitas vezes a atitude de desleixo ou de deixarem ir, quase como uma desistência, só porque estão em choque, é uma atitude que deve ser contrariada, porque há pessoas que podem ter aquela ideia de que agora tenho que já não vale a pena, porque agora quase que já estou condenada, não é? Sim. Ou seja, o que é que as pessoas devem fazer ou devem preocupar-se nessa fase, quando começam a ter essa atitude de querer quase que abandonar o autocuidado ou zelarem pela reação à informação e ao problema? O que é que geralmente tu vês e recomendas quando as pessoas passam por nesta fase ainda inicial? Assim, aí estás a falar, não é, do humor deprimido, eventualmente até o curso de quadros de depressão e ansiedade que são muito frequentes ao longo de um processo de doença crónica, desde o início até ao fim. Depois a forma como as pessoas vão lidando é que vai fazer aqui variar, mas aí o papel do psicólogo, e pronto, e puxa aqui a brasa à nossa sardinha, de facto é muito importante. Porque vamos promover um espaço de partilha, tentar ajudar aquela pessoa a manter a autonomia, independentemente do desfecho e do que está ali à frente, mas poder falar sobre os sentimentos, poder falar das dúvidas, falar de coisas que queria fazer e que não pôde, e que se calhar esta é a altura, dar espaço para isso, falar da morte, eventualmente se é um desfecho mais próximo, ou quando surgir, se a pessoa quer falar sobre o funeral, sobre o que gostaria para o funeral. Normalmente os familiares não querem falar sobre isto. Pois. Os médicos também não querem falar sobre isto. E eu já tive doentes que tiveram esta necessidade, então foi preciso acolher. Claro. Porque ajuda a pessoa a dar um significado àquela fase de vida também. Ou seja, esse ponto de saber dar um significado à vida, até que ponto é que perde sentido o significado da vida com a doença, ou com a doença eu passo a saber dar um significado diferente e melhor à vida, por exemplo. Por acaso agora estavas-me a fazer lembrar algumas pessoas com quem tive o prazer de estar, nós vamos aprendendo muito com as pessoas com quem trabalhamos. Eu lembro de alguns doentes na altura, numa fase em que eu estava ligada ao cancro do pulmão, que as reações eram muito dispares. Ouvi pessoas a dizerem, bom, agora é a oportunidade de cuidar de mim, ainda que possa não haver a tal solução. Outros diziam, bem, então agora já não preciso deixar de fumar porque o mal já está, portanto posso viver tranquilo até ao fim. O problema é que a vida pode dar uma volta, uma volta e a pessoa agravou o problema. Eventualmente, mas por exemplo, em doentes com VIH, mesmo há algumas situações já mais graves, próximas de uma fase terminal, porque acontece, não é? A medicação não resolve tudo. Às vezes diziam, ok, ter ficado doente foi bom, e as pessoas diziam, como foi bom? Como ficar? Era mesmo a oportunidade de rever aquilo que era o estilo de vida até então, rever prioridades, e então passar a valorizar outras questões que até então não eram tidas em conta, e que a partir dali a vida começou a fazer outro sentido. E se nós pensarmos, isto até faz algum sentido, não é? Isso faz lembrar a própria pandemia, numa perspectiva diferente, não é? Porque um tem a ver com a sobrevivência e com a vida em si, porque perder a vida é o mais possível, mas a pandemia transformou vidas, não é? E nós podemos olhar para a pandemia como quase como um acender da consciência, precisamente para desligar o piloto automático em que as pessoas andavam e se calhar comecei a perceber que só estavam a sobreviver e se calhar agora é que começaram a viver. Também temos visto casos impressionantes de superação graças à pandemia por terem mudado de vida, precisamente por causa do pulmão, não é? E aqui o cancro leva a isso também. Sim, à descoberta de novos significados, não é? À espiritualidade, e não falo no sentido religioso, à espiritualidade na questão do acreditar em algo, acreditar que faz sentido. Falar com as pessoas sobre isto, falar com as equipas médicas,
com outros técnicos de saúde, profissionais de saúde, mas não só, com outras pessoas que passam pelo mesmo. E procurar também investir naquilo que nós realmente gostamos, Certo. que é algo que é muito importante, ainda que possamos ter de ajustar. E tens visto as pessoas, ou seja, tens visto casos destas pessoas que passam por cancros ainda sem saber se vão conseguir recuperar, porque felizmente cada vez mais, a maior parte dos casos já começam a ter um prognóstico muito favorável e de recuperação. Vês pessoas que começam realmente a olhar para essa fase, esse diagnóstico, e depois a possibilidade de recuperação como uma grande oportunidade de finalmente viverem a vida que lhes faltou? Em algumas pessoas sim, em algumas pessoas sim. De valorizar as ditas pequenas coisas como nós falamos, e às vezes é tão simples como pensar em 3 ou 5 coisas positivas no nosso dia. E as pessoas param, ok, é mais fácil pensar nas coisas negativas, não é? O nosso pensamento é automático, então implica eu estar muito atenta e às vezes respondem-nos uma coisa positiva, acordei com vida. Pois. O acordar, nós valorizamos? Não. Temos aqui algumas perguntas, deixa só ver aqui. Ok. Eu não consigo ver, acho eu vejo, fica descansada que eu vejo aqui o que é que eles vão dizendo. Portanto, a propósito do que nós estamos a dizer, cá está o cancro relativamente à parte da bomba relógio. Aliás, e aqui diz aqui o António a propósito da sogra, não é? Pelo contrário, a sogra ganhou mais vontade de viver depois do choque e de 3 intervenções cirúrgicas. De facto, é o que estávamos a dizer, não é? É um bocadinho essa oportunidade de mudança. E ao fim e ao cabo, também essa atitude e essa experiência que provoca a mudança do comportamento face à mesma realidade, porque é mesmo uma questão de atitude, de olharmos para as coisas, não é? O que dificulta isto também é o clima, quase que o ambiente em que a pessoa vive com os seus elementos familiares à volta. Aqui, ou seja, a rede de suporte, a rede de apoio é um fator importante, muito importante. O que é que diz a experiência e o que é que diz a investigação sobre esta matéria? Porque nós aqui não falamos só de opiniões, estamos a falar acima de tudo de ciência para as pessoas, não é? E as pessoas, quanto mais informação tiverem, se calhar ficam muito mais inteiras para lidarem com os seus problemas do que andarmos todos aqui ao ti e demasiado frágeis, o que depois ainda agrava mais os problemas. É assim, a família, ou genericamente o suporte social, não é? Se quisermos pôr nestes moldes, familiar e social, não há nenhum artigo que diga que é prejudicial. Exceto em situações muito particulares, mas que nem cabe aqui, até mais na doença mental grave, às vezes há alguma família mais disfuncional que não promova comportamentos adaptativos, mas genericamente, quando estamos a falar de doença, a família tem um papel muito relevante e são elementos aos quais nós devemos dar muita atenção também, porque eles, primeiro pela relevância e depois, claro, podemos aqui especificar algumas situações. Será diferente se lidamos com pais de crianças doentes, será diferente se lidamos com filhos adultos. Fazemos junto das famílias. Agora, alguém que está sozinho, normalmente aquilo que eu ouço é lutar para quê? Eu não tenho ninguém para quem ir. Um bocadinho esta ideia, se eu não tenho ninguém envolvido e que se preocupe, qual é o objetivo? Se eu estiver sozinha, se calhar não me envolvo da mesma forma do que quando tem alguém que está ali comigo e que se preocupe e que nos dá força, não é? Ou seja, a rede de suporte é um fator muito protetor quando as pessoas percebem que há pessoas que suportam, não é? Porque depois também se houver familiares ou que também estão lá para agravar o problema, se calhar nós temos que saber escolher, diminuir a frequência e a intensidade dessas relações. Exatamente. Agora não podemos esquecer que muitas vezes as famílias estão a viver no limbo, não é? Estão a viver na incerteza e, portanto, vai pesar muito as relações que existiram até então. Portanto, quanto mais
falarmos de uma família que é coesa, que resolve os seus problemas, que lida bem com os conflitos e com os desafios, como é a doença, se calhar também se vai ajustar melhor àquilo que é o processo de luto, que começa a acontecer ainda antes, muitas vezes, a pessoa morrer. É aquilo que nós chamamos de luto antecipatório. Agora, também podemos aproveitar a oportunidade e trabalhar com as famílias este tempo. Imaginemos que ele é curto ou não sabemos quanto tempo é. É um tempo precioso. Sim. E quando nós reconhecemos a perda iminente, nós valorizamos, agarramos. E às tantas lidamos com aqueles assuntos que ficaram pendurados. Certo. E aliás, isso faz lembrar, estou-me a lembrar da expressão da grega, que era do estoicismo, porque o estoicismo tinha um capítulo inteiro e uma componente toda dedicada à morte, que foi sempre um tema que toda a gente fugiu ao longo da história, né? Portanto, falar de morte sempre foi algo preocupante, assustador, que causava medo, sofrimento, mas a lógica do estoicismo nesta perspectiva é uma forma até bonita de conseguirmos perceber a importância de viver a vida, porque, aliás, que foi depois distorcida com o conceito do vivo aqui o agora, ou seja, vivo hoje como se fosse o último dia da tua vida. Né? Hoje em dia, depois a pessoa vai se meter no álcool, na droga, nas dívidas, como se fosse acabar o mundo. Mas a base desta teoria, desta lógica social que está muito simplificada e claramente distorcida e errada, porque realmente falta ler os livros para perceber o que é que eles querem dizer com esta base, é a expressão do memento mori. Memento mori é uma expressão que basicamente defende a lógica de que lembra-te que a vida é limitada e tem fim. E porque a vida tem fim e é limitada, há coisas que se tu adias hoje para amanhã, tu podes não conseguir fazê-las. E, portanto, tu lembra-te de viver a vida e se hoje tens a oportunidade de o fazer, cuida desse momento porque ele pode não existir amanhã. Portanto, é este princípio que faz com que hoje em dia nós vemos muitos doentes, se calhar, a irem quase que sobrevivendo e assumindo as responsabilidades e os deveres até ao dia em que estão saudáveis. E quando aparece, de facto, uma pancada como o cancro na vida da pessoa, ela percebe que a noção de mortalidade e a noção de fim e a noção de perder a vida fala a perceber que se calhar eu andava só a sobreviver, falta-me viver. E aquilo que estavam sempre a adiar, passam a perceber que eu não tenho que adiar para mim, eu se calhar posso fazer hoje para mim. Aliás, é isso que tu muitas vezes empurras os doentes para... Tipo, vai lá dar um mergulho, minha senhora, vai lá aos Jerez dar um mergulho. Mesmo, é mesmo verdade. Esta percepção de poder reorganizar, de poder aproveitar o tempo. Claro que nós devíamos fazer isto tudo preventivamente falando, não é? Às vezes precisamos do toque para depois realmente então mudar esta atitude. Mas este reconhecimento da perda iminente e de nunca sabermos, e verdade, nós nunca sabemos. Sabemos que a morte é uma certeza, não sabemos quando nem como, mesmo e gostaríamos todos. Não é? Mesmo Exatamente, ora nem mais. E portanto, pensando em algumas situações que já pude seguir e que também mexeram comigo, não é? Também me fizeram pensar sobre aquilo que é o nosso trabalho e a nossa vida pessoal. Temos que conseguir de alguma forma alguma reorganização e promover então estes tais tempos necessários. E aí o papel junto da família, o nosso papel junto da família é muito importante, seja pela proteção que querem para o familiar, porque acham que ele não é capaz de suportar e que vai existir, como se as pessoas não soubessem que estão doentes e que as coisas estão a correr mal. As pessoas estão ali, elas estão a sentir, elas sabem. Não, exato, se querem falar. quase que infantilizam o problema, não é? Tipo, não, eu digo nada. Como se a pessoa não tivesse consciência. Sabe, Exato, não é? Exatamente. E mesmo a proximidade da morte e do fim, estas famílias de alguma forma precisam de ser incentivadas ainda durante o processo de doença da pessoa à autonomia, não é? A pensarem e a prepararem-se para aquilo que vai ser a seguir. Quais vão ser as mudanças
naquele sistema familiar com aquela pessoa e depois sem ela. E por isso é que isto é um processo longo que vai continuar depois do familiar que morre. Aliás, temos aqui, eu estou a reparar aqui que o Instagram tem aqui uma componente de perguntas para as pessoas verem. Obrigado, Alexandre, por ter lembrado que realmente, eu pensei que as perguntas estavam no meio dos comentários, mas elas têm aqui uma secção específica que agora eles puseram, porque acho que isto não existia, ou se existia, eu não sabia. Temos aqui uma que é, portanto, ok, minha filha faleceu em decorrência de uma doença genética rara e agressiva, foi muito sofrido. De facto, isto é tal coisa, estamos a falar aqui numa perspectiva da família, não é? Que a família tem aqui o impacto de acompanhar a doença e ver o processo evolutivo e de degeneração ao longo do tempo, e depois a componente da perda em si e depois o significado a dar a essa perda. Isto são situações muito complicadas, não é? Que depois é preciso saber lidar de um ponto de vista familiar e com as emoções e os pensamentos e os comportamentos e o sentido da vida para quem fica. Sem dúvida, e esta é uma situação que eu diria, enquanto mãe, para mim muito particular. É algo que eu não quero conhecer de todo, não é? Esta projeção que nós fazemos nas histórias das outras pessoas. Aquilo que eu posso partilhar é de algumas situações que conheço, do contexto, em que foi importante encontrar o tal significado. E as mães, aquilo que partilham é, e estamos a falar de mães em quadros depressivos de longa duração, e que acredito que o apoio é extremamente relevante, mas difícil. Às vezes, alguns comentários que ouvi foram neste sentido. Quando eu percebi o que a minha filha ou o meu filho gostariam que eu continuasse a fazer, que eu, se calhar, por exemplo, pudesse cuidar de outras crianças, pudesse fazer outro tipo de trabalho, então fez sentido. Porque é que eu continuo aqui apesar de tanto sofrimento, não é? Claro. E portanto... Aliás, esse é um ponto essencial. Estás a dizer um ponto que se calhar tem mesmo que ficar mesmo nítido, porque sendo o luto, a perda ou a morte uma parte integrante da vida e portanto, nós vamos lidar com isto ao longo da vida, ou por familiares próximos ou amigos, portanto vamos acumulando uma série de experiências, principalmente quantos mais anos nós vivermos, e acima de tudo nós temos que perceber que a morte, estavas a dizer um aspecto que é mesmo muito importante e tem que trazer isso à consciência, porque realmente se calhar passa despercebido e não é, que é o sentido que se dá à perda, ou seja, o sofrimento que nós temos sem sentido é que degrada depois a saúde. E se eu consigo ter um sofrimento com sentido, ou seja, que eu sei dar um sentido ao sofrimento e à perda, eu se calhar consigo cuidar tão bem ou melhor da nossa vida. E quer com pais, quer filhos, quer amigos, quer familiares, o verdadeiro sentido da morte ou da perda tem que ser, ainda por cima, se houver um vínculo forte, se calhar a lógica é mesmo essa. Aliás, do ponto de vista de psicoterapia, é isso que nós fazemos enquanto psicólogos, é ressignificar a perda, em que a pessoa diz, eu gostava tanto daquela pessoa e por isso que a minha vida agora está muito mal e nunca mais não faz mais sentido viver esta vida, por exemplo, no limite. Mas se calhar é precisamente ao contrário, porque aquela pessoa era tão importante para mim, eu não posso nunca agora prejudicar a minha vida, porque eu não vou culpar que a minha vida ficou pior por causa dela. E, portanto, em honra a ela, eu vou ter que cuidar tão bem ou melhor de mim. Este é o ganho, não é? É este o trabalho que, de um ponto de vista de estrutura, nós fazemos na psicoterapia, mas que depois vai adaptando à vida das pessoas. Certo. Até porque se pensarmos, por exemplo, durante a fase mais crónica, digamos assim, para simplificar, o que é que nós trabalhamos, neste caso específico com pais que têm outros filhos? É alguma reorganização, alguma estabilidade, alguma rotina da alimentação, de sono, de trabalho, de rotinas escolares. E às vezes as pessoas dizem, mas eu não consigo fazer outra coisa senão estar no hospital com um filho que está doente. Verdade, eu não tenho dúvidas que nós queremos estar, porque se acontecer alguma coisa eu estive.
mas se Pois. calhar o eu não estar implica que não aconteça e o resto que está à volta, que fica e que está. Uhum. E portanto nós temos aqui também algum, eu diria muito, papel junto das pessoas para também conseguirem, não é? Processarem, não Adaptarem-se, é? Claro. processar a informação, até porque assim, falar de pais e de filhos, nós estamos a falar de questões fora do tempo, não é? Quando Claro. falamos de filhos. Sim, Portanto, sim. eu de crianças, porque essa não é a linha cronológica esperada. Sim, Portanto, isto exato. só por si já traz um desafio. Mas então é este trabalho de adaptação e depois de ressignificação, digamos assim. Uhum. Até porque os pensamentos, ou seja, quando nós falamos em ressignificação, tem a ver claramente com a qualidade dos pensamentos, porque o nosso pensamento funciona por narrativas. Nós contamos histórias, nós construímos uma narrativa, a maneira de pensar, que é feita por Sim. palavras, e essas palavras têm uma tonalidade emocional que vão nos assustar, como tem aqui esta pergunta, não é? Que podemos ter pensamentos assustadores, e conseguirmos, através da consciência desses pensamentos automáticos, criar uma alternativa de sermos mais meigos ou mais advogados de defesa e não, se calhar, advogados do diabo, não é? Ou até o próprio juiz de castrador que depois dá cabo do nosso equilíbrio. Sim, e esta é sempre uma questão que nos coloca muito, não é? Como lidar com estes tais pensamentos que parece que não saem dali. O nosso cérebro tem que ser educado. Uhum. Nós temos sempre mais do que uma forma de olhar para as situações, então é isto que queremos trabalhar. A negativa eu acho que é aquela que qualquer pessoa se deixa ir, até Claro. que constrói outra perspectiva. Ok, esta situação é má, eu não quero pensar nisto. Qual é o pensamento alternativo? O que é que há positivo? Apesar de tudo, o que é que eu posso valorizar? E são pequeninas coisas, e quando começamos a interromper este ciclo, Uhum. que depois é vicioso, se eu me deixar ir, eu vou sempre. Claro. Aliás, nós Habituamos ficamos bons naquilo que nos dedicamos. Se eu fico bom a ver o lado negativo, eu vou ficar cada vez melhor a aperfeiçoá-lo e a agravar os meus sintomas. Exatamente. Até que ficamos fechados em nós e não Claro. saímos Por isso daquela é que bolha, não é? diz aqui Ficamos ali. o Alexandre e bem, não é? Pensamento positivo traz positivismo no combate à doença. Isto não significa que vai curar a doença, porque não é isso que De todo. nós estamos a dizer, mas a atitude perante a doença vai fazê-la prolongar, ou seja, vai nos dar mais vida, e se houver algum tratamento em curso, esse tratamento tende a aumentar a eficácia precisamente pela atitude que nós temos e quase que o propósito, o sentido, não é? É como nas pessoas, quando, por exemplo, quando falamos do envelhecimento, pessoas já com os seus 80 ou 90 anos, quase a caminho dos 100, não é? E que basicamente já quase que enterraram os amigos e muita gente à volta, mas ainda têm o privilégio de estar vivas, não é? E a funcionar em pleno, mas sentirem uma perda de propósito ou de sentido de vida. E geralmente é quando colocam na ideia de que eu vou andar cá até a minha bisneta casar, ou até a minha bisneta acabar o curso, ou até a minha filha. E no momento em que aquilo se concretiza, aquela meta, não é? A pessoa parece que depois, uns meses depois, simplesmente se deixa ir porque finalmente está em paz, não é? Porque o propósito que queria foi concretizado e a pessoa fica em paz. E acaba por ter aquilo que todos nós gostaríamos de ter, que era a chamada morte santa, não é? Depois de uma boa refeição ao Sim. jantar à noite, adeus, boa noite e até amanhã, e amanhã já vou perder o Jorge Gabriel ou a Fátima Lopes na televisão. E, portanto, é este tipo de flexibilidade e de narrativa que nós temos que perceber, que nos protege se nós conseguimos ter uma visão mais positiva de lidar com as circunstâncias da nossa vida, do que facilitamos uma narrativa de perda, de comparação com o pior, uma narrativa de vitimização permanente de tudo o que está a acontecer, quando se calhar é o sentido e a lição que se pode ter daquilo que se é obrigado a enfrentar. Porque tem que se enfrentar, não é? Sem dúvida. E por isso o papel dos profissionais de saúde que estão envolvidos inevitavelmente nestes processos é muito desta sensibilidade às necessidades de cada pessoa envolvida, seja a pessoa doente, familiares, quem são os familiares, quem é que o doente quer. Eu digo doente por uma forma genérica, ok? Não é
pronto, Sim. por nenhuma razão negativa. Mas quem é que a pessoa que está doente quer envolver no seu processo de doença também? Que outras pessoas da rede fazem sentido e o que é preciso responder de facto. E é como dizes, não é o pensamento em si que vai curar de todo. Infelizmente, sabemos que isso não é possível. Mas, quanto maior o impacto e a manutenção deste pensamento negativo, mais efeitos também negativos a curto a médio e a longo prazo. Não é? Claro. O ajustamento à doença vai ser muito mais complexo, eventualmente até posto em causa, diria. O próprio médico, as próprias equipas multidisciplinares nos tratamentos que estão a fazer precisam da colaboração do doente. Tem que haver uma atitude de colaboração do doente. Senão... Só que para isso eu tenho que ser empático junto daquela pessoa, senão eu não vou conseguir também. Claro. É. Aliás, isso é também uma falha, que tem a ver com a comunicação profissional, não é? Porque a comunicação tem que realmente ser estendida. Porque eu não posso chegar aliás, muitas vezes abre-se um relatório, não é? E nós temos todo esse tipo de relatos deste género. Ora bem, temos aqui os resultados. Ora bem, isto aqui está muito grave, isto aqui está muito mal, isto aqui, não é? E se nós vamos num registro de não percebemos que se calhar o que eu estou a pensar em voz alta, enquanto profissional, eu tenho que perceber que há ali uma pessoa à minha frente que vai ter uma informação que pode realmente mudar-lhe a vida, e essa informação vai ser combinada com a sua história de vida, a sua trajetória, que traz um estilo de personalidade, que traz características de vulnerabilidade e de resiliência que vão predispor ou facilitar o desenvolvimento de uma má adaptação. Então eu vou ter que ser mesmo muito prudente com o estilo de comunicação, com as palavras que nós usamos para lidar com o diagnóstico. E se calhar isto é um treino que de vez em quando também vais fazendo nas equipas multidisciplinares que foste treinando ao longo dos anos também, não é? Porque nas formações que vais dando, com profissionais de saúde, tu dás muito na cabeça nesse ponto. Com algum cuidado, porque pode não ser bem acolhido chamarmos a atenção e dizer estas não são se calhar as melhores palavras, mas de facto Os maduros, já tiveste a experiência. Essa chamada de atenção. Quem é maduro não se importa de atenção. A informação do diagnóstico em si é sempre um ato médico, não é? Portanto, nós não damos a notícia mas lidamos imediatamente com ela, como lidam outros profissionais. Por exemplo, os colegas de enfermagem têm aqui um papel muito relevante, sobretudo quando a pessoa está internada e é no internamento que descobre, não é? Agora, da minha experiência há uns anos atrás, havia muito este compromisso. Ok, eu não vou dizer por palavras a pessoa tem esta ou aquela doença, mas eu vou estar com o médico e ajudar a fazer. E já algumas pessoas vão tendo este cuidado porque sentem, porque é difícil. Ninguém quer ser o porta-voz da má notícia. Eu não quero ficar com essa associação. A pessoa que sempre olhar para mim vai se lembrar de uma coisa negativa. Mas se calhar a minha forma de intervir e de estar pode fazer com que a pessoa pense, ok, aquele momento foi negativo, mas o apoio e o suporte fizeram a diferença. Então é este o nosso investimento. Nós estamos com as pessoas, estamos conectados. Não temos que ter a experiência, e não temos, seguramente, nem sentir a dor da mesma forma, mas é questão da empatia de facto, é estarmos lá e quando eu tenho reservas, desculpa ao fazer isto, eu passo isso para outra pessoa também, que não se vincula a mim de forma nenhuma. Sim, e depois há outro aspecto que é, depois dessa informação que muitas vezes é bruta ou é muito chocante para a pessoa, ela depois acaba por fazer o tratamento, a recuperar e pegando felizmente nos casos que recuperam, e é tal coisa, felizmente cada vez mais histórias de superação. Depois vemos as pessoas com uma espécie de gratidão, que é bom por um lado, mas depois acham que têm a missão de ir ajudar outras pessoas a passar pelo mesmo. Só que depois, nessa exposição, percebem que mantêm os seus estados de vulnerabilidade emocional. E a pergunta é, até que ponto é que a pessoa deve fazer isso como ela diz, que eu tenho que estar grata e como gratidão tenho que ir lá, mas depois sai sempre pior do apoio que dão aos outros do que quando entrou. Ou seja, o entrar no hospital para ajudar outras pessoas, no final do dia, quando saem, vêm sempre com pior humor e mais deprimidas do que quando entraram. E será que esse registro, quase que numa espécie de gratidão sofrida,
será o caminho certo para todos ou não? Essa é uma resposta difícil. Prefiro basear-me naquilo que eu sinto todos os dias quando entro no hospital e como é que me sinto quando saio. É óbvio que os psicólogos lidam muito de perto com as emoções, com situações difíceis e, portanto, nós também temos que ter o nosso autocuidado, também temos Claro. que perceber quais são os nossos limites e, portanto, seguramente não estaremos todos bem num hospital, porque é uma carga grande e exigente. No entanto, eu penso, naquele momento eu consigo ser empática com a história daquela pessoa, com o sofrimento daquela pessoa, mas sinto-me grata quando venho embora porque tentei fazer algo diferente. Não venho embora com distância emocional ou achar que no dia seguinte vai ser o horror e que eu não vou conseguir ver ninguém chorar. Não saio assim e quero acreditar que quem sente que o hospital é um contexto adequado para se trabalhar e para exercer psicologia, e é sem dúvida um contexto muito rico, de grande aprendizagem, mas de muita exigência emocional, até Claro. pelos nossos colegas, pelos médicos, enfermeiros Sim. e outros profissionais. E Também lidamos com o sofrimento deles. Sim, e acima de tudo, as pessoas que acabam por ter medo dos hospitais, não se esqueçam que os hospitais é para recuperar saúde, é para deixar as doenças e recuperar saúde. Nós não vamos ao hospital para perder saúde, nós vamos essencialmente recuperar a saúde. Mas esses doentes, portanto, há doentes que realmente recuperam, mas depois acham que têm uma missão de ajudar, quando essa missão de ajudar vai manter quadros clínicos depressivos que vão manter uma vulnerabilidade a médio e longo prazo. E nós precisamos que depois, quando as pessoas fazem aqueles check-ups, aqueles marcadores a cada 4 anos, a cada 5 anos, eles precisam manter uma estabilidade emocional para os afastar de situações de stress, de conflitos, de transições significativas, de lutos ou de perdas, ou momentos que possam agravar o seu estado emocional, porque isso os vulnerabiliza. E depois a pessoa acha que se não tiver a fazer isso, acha que se calhar está a ser egoísta. Achas que isto é um ato de egoísmo ou é um ato de altruísmo? Proteger-se a si própria? Eu diria altruísmo. Nós só podemos cuidar de alguém se nos cuidamos. E se calhar em determinados momentos essa aproximação ao contexto tão próximo de nós pode não ser o melhor. Junto da pessoa, acho que o que podemos eventualmente tentar perceber mais uma vez, qual é o significado daquela experiência, porque é tão importante aquele caminho. E às vezes é mesmo nesta expectativa de vencer e de estar perto para saber tudo e achar que há esta missão na vida, se eu sobrevivi, então eu tenho que estar Exato. com o sofrimento dos outros, depende muito de cada pessoa e da bagagem, não é? E do contexto atual. Portanto, nunca pode ser uma decisão de ânimo leve. Isso faz lembrar também esta pergunta que nós temos aqui de uma das nossas estoicas seguidoras, que é para nós as duas, portanto, penso que teve a ver com a perda da filha. Hoje eu tenho medo de tentar ser mãe de novo, um sentimento de falha. O que dizer em situações deste género? Ou seja, porque o medo do futuro por causa do passado? Lá está, a experiência anterior tem aqui muito peso. Como é que como é que a experiência foi organizada? Como é que foi vivida? O suporte que houve nessa altura? Que significado teve esta perda? Se calhar este sentimento de falha é um processo de luto que não está, diria, resolvido, se é que, não é? Tenho sempre algum receio de usar algumas palavras. Mas se calhar não houve aqui um trabalho de aceitação e de significado sobre esta perda e por isso o medo de voltar a passar pelo mesmo, não é? Seguramente. Aliás, aqui é importante outra porque esse aspecto, mais uma vez, vamos trazer à consciência aquilo que é preciso para darmos quase como uma ferramenta importantíssima, não é? Que é, se nós hoje somos resultado das nossas experiências de vida, com tudo que vivemos, das transições, dos lutos, das perdas, dos conflitos, portanto, nós acumulamos um número de anos com um conjunto de experiências. E se eu, por causa do que me foi traumático ou perturbador na minha vida, e vou pegar num exemplo mais leve,
talvez que seja mais perceptível em termos de experiência por quase mais gente, não é? Por exemplo, quando temos desgostos amorosos, é quando a pessoa, por exemplo, meu Deus, eu nunca mais vou amar alguém porque as 5 pessoas que eu tive antes, todas me deram cabo da vida ou do juízo. E se eu começo a dizer que não quero mais ou não quero mais amar por causa do passado, eu estou basicamente a dizer que o meu valor não merece mais do que aquilo que eu tive. Não é? Então eu se calhar, eu tenho que ser capaz de dar mais vida à minha vida do que impedir de viver vida por causa do passado. Não é? E se calhar isto é uma âncora importante, não é? Percebemos que o destino não é propriamente uma coisa que está definida e que, como dizíamos no princípio, mudamos pelo que fazemos. E se eu não faço mais e diferente para acrescentar novas memórias, eu vou acabar por ficar só com as mesmas. Sem dúvida. E elas, se não forem positivas, vão ser determinantes. Sim. E acabamos por manter umas memórias quase sempre negativas. E se tivermos ainda, sei lá, se temos 30, 40, 50, 60, até vamos pensar até numa reforma de 65 anos ou de 60 anos, a pessoa que simplesmente acha que já não pode acrescentar vida à sua vida ou porque tem medo por causa das perturbações ou dos impactos do passado, ou porque acha que já tem idade, que já não tem idade para fazer certas coisas, ou acha que certas experiências, como de certeza que vês nesses doentes, que muitas vezes até querem fazer coisas, mas acham que já não é para a idade deles. O que tu dizes a esses doentes, não é? Quando eles dizem que isso é para crianças, estás a rir muito, isso, não te rias assim porque a vida não é isso. Acho que devemos incentivar qualquer pessoa a expressar aquilo que está a sentir e a pensar naquele momento. Se não puder ser em determinado contexto, pelo menos que se estivermos em setting terapêutico isso possa acontecer. Pois. E incentivar a que isso se reproduza noutros contextos, tirar aqui este estigma por vezes do que é mais adequado ou menos em função da nossa idade. É relativo, é muito relativo. Qual seria, ou seja, porquê que achas que é importante transmitir a mensagem às pessoas de que vivam a vida? Porquê que é importante viver a vida? Não sabemos quando é que ela termina, é agora que a vivemos, não é amanhã nem é depois, é agora. E portanto todas as boas experiências que pudermos acumular vão ser importantes se surgir algo tão desafiante na nossa vida como uma doença grave. E por isso conta muito aquilo que nós pensamos para o curso da doença e pela forma como se lida com a doença, não é? Diz aqui a Gabriela, em alguns casos a morte de alguém muito próximo nos revela o verdadeiro valor da vida. Sim, também é isso, não é? Porque nós, ao assistirmos a alguém que nos é próximo e perdermos essa pessoa, acaba por nos revelar, e como diz aqui e bem a Gabriela, que nos revela o valor da vida, não é? De vês familiares a começar a viver a vida? Não percebi, Ivandro. Familiares a começar a viver a vida a partir do momento que perderam alguém, ou seja, uma forma de quase a perda, cuidando melhor deles? É sim, depende muito do que é que estamos a falar, não é? Há situações, lá está, e há aqui outras variáveis que teriam que ser tidas em conta. Mas também há aqui uma questão relevante, que é o que é que a sociedade espera daquela pessoa em luto? Do que é que se espera sobre o seu comportamento, sobre a sua forma de estar. Isto também tem peso. E às vezes as pessoas sentem que não podem ou que não têm o direito de, porque se espera que se comportem de determinada forma, ok? E portanto também há algo a desconstruir. Mas em princípio, à partida, se falarmos, sei lá, genericamente, se o processo de luto ocorre com naturalidade, sem complicações numa tarefa, não é? Num processo de aceitação, a partir da pessoa vai chegar à fase em que tem as memórias e tem a experiência, mas isso não impede de voltar a sentir alegria, voltar a sentir felicidade, voltar a fazer algo que gostava. O caminho será este em termos saudáveis, não é? Digamos. E um luto normal, um luto saudável que é preciso fazer, implica aceitar o sofrimento, não é? Sem dúvida, sem dúvida.
E não o tentar esconder, não, vivê-lo na altura em que ele está a acontecer e deixá-lo expressar. Até isso nós temos dificuldade, não gostamos de lidar com ninguém a chorar. Oh, não fales mais sobre isso. Não, a pessoa tem que falar o quanto precisar, chorar o quanto precisar. E não se sentir que tem que se inibir nesta expressão das suas emoções. Eu noto isso porque eu, infelizmente, ao longo da vida tive várias perdas de algumas pessoas queridas e inclusive tive um grande amigo meu de infância que tinha eu 16 anos que ele morreu. Portanto, foi a minha primeira grande perda. Era um grande amigo meu de infância, quase que no Covid duro, não é? E de facto a experiência diz-nos que realmente as coisas são efêmeras e que se nós não sabemos cuidar da vida, a vida passa e nós quase que vamos adiando o que queríamos fazer hoje, porque temos os deveres, as responsabilidades, não é? E depois acabamos quase que ir adiando aquilo que tem a ver connosco. E isso é uma forma de quase que nós assumirmos quase que de uma forma quase que egoísta que o nosso futuro está garantido e que nós podemos adiar para amanhã muitas vezes os momentos de vida que podemos dar hoje. E se calhar aqui é importante nós também podermos transmitir às pessoas que quando estes momentos de maior rigidez funcional ou de sofrimento agudo que possam estar a surgir ou pela própria doença ou por doentes que estão à nossa volta, não é? De familiares ou amigos, a importância realmente de saber articular o pensamento para gerir melhor as emoções. E para isso, um processo de psicoterapia é essencial, porque nós não fazemos a psicoterapia com o jeito ou a opinião. Portanto, nós temos de facto ferramentas que tu usas, não é? E que nós usamos enquanto psicólogos clínicos para o exercício da atividade, que é pôr a ciência ao serviço das pessoas para lhes acrescentar valor, para elas ficarem mais capazes de lidar com os seus problemas. Qual é a mensagem mais importante ou o que é que te recomendarias às pessoas para perceberem a importância que uma psicoterapia tem no curso de uma doença ou para ajudar a lidar com uma doença dentro de um sistema familiar, por exemplo? Sempre que sentirem que algo está a sair do controle, que algo está a fugir das mãos, porque nós vamos ter pessoas que se adaptam bem, ok? Não temos sempre o cenário pior, mas sabemos à partida que o impacto e a crise provocada é grande e, portanto, eu posso precisar de apoio específico na questão de saber como lidar, como falar, o que dizer, o que preservar, e isto é diferente em cada elemento da família, não é? Uma visão sistémica do problema. E nós conseguimos, de uma forma neutra e com as ferramentas que estudamos e que temos, com as quais lidamos e temos experiência, ajudar a estes elementos a cumprir melhor o seu papel, não é? A ajustarem-se melhor àquilo que está a acontecer. Portanto, ajuda imenso na adaptação. A psicoterapia tem uma função de ajudar as pessoas a ficarem mais inteiras e ajustarem-se à situação. Agora estou-me aqui a lembrar. Conhecerem os seus recursos, conhecerem os seus limites, conhecerem aquilo que é importante para elas naquela fase de vida. Exatamente. Estou-me a lembrar aqui há pouco desses momentos, muitas vezes, do sofrimento associado à perda e depois vemos aquela sensação de que parece que se nós estamos a chorar, por exemplo, num luto, aparece o mundo a dizer Ana, estás a chorar, pensei que eras mais forte, não é? Isto é uma forma ridícula do mundo muitas vezes nos fazer sentir que temos que inibir os afetos e as emoções. Por outro lado, se nós estamos a conseguir inibir os afetos e as emoções, a Ana não está a chorar, não deve gostar muito da pessoa. E, portanto, nós vamos ter sempre crítica de um lado e do outro. Isto mostra que se nós vivemos em função do que os outros pensam, nesses momentos nós vamos atraiçoar os nossos afetos. Por isso é muito mais importante sermos expressivos e iguais a nós próprios no tempo, no timing certo, quando nós queremos. E os que gostam ou que não gostam é problema deles, porque naquele momento para nós faz sentido. Não é? Essa expressão. Portanto, o timing é essencial, não é? Sem dúvida, sem dúvida.
E o tempo voou, portanto são 11 horas, ficamos aqui à conversa de uma forma muito agradável, Ana, obrigado por esta tua presença. Deixa-me só ver aqui. Obrigada eu pelo convite. Não, é com gosto e temos a sorte de trabalhar juntos, portanto eu trabalho contigo e é muito gosto que na EM Saúde temos esta nossa excelente colega e que ou seja, se há coisa que na vida a vida nos vai ensinando é que não há competência sem exigência e de facto o saber fazer, o conseguirmos ajudar os outros e acrescentar valor aos outros através daquilo que realmente aprendemos para servir esse benefício, nós sabemos muito bem, porque é uma forma de reforçar a competência e o nosso bem-estar, porque nós ficamos gratos por essa experiência, acima de tudo, porque temos as pessoas que querem mais inteiras. E todas as pessoas que são mais inteiras numa sociedade são pessoas que funcionam melhor umas com as outras para nós conseguirmos criar uma comunidade mais equilibrada, com mais coesão social e, acima de tudo, para que se perceba uma conclusão importantíssima numa sociedade, que é muito mais aquilo que nos une do que aquilo que nos separa na forma como nós lidamos uns com os outros. Portanto, qual seria a mensagem final que gostarias de transmitir às pessoas que têm doenças crónicas ou que estão a passar por fases desta natureza ou às suas famílias nesta fase? Ora, assim, em versão resumida, isso é um desafio. Diria que devemos estar atentos àquilo que sentimos e àquilo que pensamos. E se está a fazer sentido e se temos os recursos. E se acharmos que alguma coisa não está... Às vezes, dúvidas. Esta questão da literacia. Dúvidas sobre isto é normal, isto não é normal. É normal eu pensar isto, é normal eu sentir aquilo. Ok, então se calhar vale a pena investir. Vale a pena apostar num conhecimento maior de si. E nesta descoberta, o que é que eu posso pôr à minha disposição para me adaptar o melhor que eu conseguir? E às vezes só mesmo num contexto muito específico de trabalho como a nossa é que se consegue lá chegar, não é? Com segurança também, não é só desbravar caminho e depois não acolher. Não achas que aquilo que acabamos por ver na nossa prática clínica, que são as pessoas geralmente mais fortes que procuram ajuda, os que sabem que podem ser melhores, os que sabem que podem aprender a serem ainda melhores do que já são? Se calhar ainda é um bocadinho o estigma de procurar ajuda na área emocional, não é? Diria que é preciso também introspeção para pedir ajuda. E há pessoas que dizem, não tenho problema nenhum em fazê-lo. Há outras que têm muitas reservas porque não é bem acolhido, ou porque não sei bem se tem a ver com a fortaleza da pessoa, não é? Acho que é eu percebo o que diz, porque é preciso coragem para pedir ajuda e para pôr a nossa vida ali exposta e partilhá-la com alguém que não se conhece de lado nenhum, não é? Com quem se vai criar uma relação nova. Mas também, mesmo alguém que venha com medo, aí lá está, a nossa postura também naquele setting vai fazer diferença no acolhimento que vamos dar àquela pessoa. Como dizia bem aqui a Carla Pinto, a doutora Ana é uma querida e ajuda-me imenso. Um beijinho grande. Ai, obrigada. Obrigada. Meus caros, foi um prazer ter-vos aqui connosco no nosso programa de Livremente. Ana, muito obrigado pela tua presença. Como eu digo sempre, as pessoas quanto mais se conhecem, quanto mais sabem quem são, quanto mais percebem como é que a sua trajetória de vida as define por inteiro hoje, mais elas são capazes de lidar com as adversidades que a vida dá. Portanto, quanto mais nós somos capazes de saber quem somos, mais estamos preparados para lidar com aquilo que a vida nos vai dando. Convido-vos a seguir, portanto, esta live vai ficar disponível no canal aqui do Instagram. Vai sair também amanhã no meu canal do YouTube. Portanto, quem tem amigos ou familiares que não têm Instagram, podem recomendar para ir ver no YouTube a partir de amanhã. E saliento que quem quiser fazer um curso de desenvolvimento pessoal sustentado em várias ferramentas que cientificamente sabemos que ajudam e contribuem para essa autodescoberta,
Não é um curso de tratamento, não é um curso de psicoterapia, é um curso para as pessoas que estão bem e querem conhecer-se melhor, é um curso de desenvolvimento pessoal, que é o Inside Out. Vocês podem ver isso, depois vai ficar nos stories ou que está no link da bio do meu Instagram. Ana, vemos entretanto pela clínica, na M, e quanto a nós, vemos para a semana para mais um Livremente às terças-feiras. Ok? Uma boa noite a todos os meus estoicos seguidores. Até lá. Obrigada, boa noite.